Bom, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a minha visão de suportes e resistências, né? Que eu acredito que o mercado se movimenta em canais, né? Então, vou passar aqui um pouquinho do que eu entendo de suportes e resistências em vários aspectos, tá? Então, para mim, suportes e resistências são mínimas e máximas de barras, de pernas, de regiões consolidadas, por exemplo, né? É, regiões rompidas anteriores, que regiões relevantes, né? Região de 50% de barra de tendência, de perna de tendência, eu considero como um suporte, por exemplo, uma tendência de alta, ou uma resistência, uma tendência de baixa, uma região que eu acho importante. A média móvel de 20 períodos exponencial, que eu uso ela mais para ter uma orientação espacial, mas ela, quando o mercado está em tendência, ela se torna um ponto de referência de suporte e resistência móvel para mim, tá? Quando o mercado está em lateralidade, eu ignoro ela. E canais, que é a principal visão que eu tenho sobre suportes e resistências. Como o mercado, no meu entendimento, ele não é um caixote, né? Não é simplesmente uma linha de suporte, uma linha de resistência em um gráfico vai me trazer um conforto para entrar numa operação nesse suporte, nessa resistência, porque o mercado não é perfeito, né? Então, para mim, faz mais sentido que as linhas de canais, eu vou passar ali nos gráficos e vou mostrar para vocês, eu considero linha de tendência e linha de canal, né? Que formam um canal. E as linhas de canais, para mim, têm uma relevância muito grande no aspecto de suporte e resistência. Vamos primeiro aqui falar do início, né? Com base em suporte e resistência em barras, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma barra de tendência, eu considero a região, não somente linhas, né? Região de máxima, eu considero como uma resistência enquanto não for rompida. Se ela vir a ser rompida nesse segundo caso, que ela passa a ser um suporte, né? Se vir em barras negativas, eu vou crer que aqui ainda vão haver compradores, né? E a parte de baixo de uma barra de tendência, eu levo em consideração como suporte, né? Então, se o mercado veio até aqui, possivelmente vão haver compradores ainda. Da mesma forma, suporte, região de resistência. Nesse primeiro caso que não teve um ímpeto de vendedores, mas já nessa outra situação teve vendedores, né? E outro suporte que eu posso considerar aqui dentro de uma barra de tendência, como no conceito fractal, ela foi uma tendência em tempos gráficos menores, né? Eu considero a região de 50% como uma região saudável a ser testada. Então, para mim, a região de 50% é um suporte também. Tá? Esse último exemplo aqui, sobre suportes e resistências em barras, eu queria deixar aqui relevante que eu considero em tendências, né? A média de 20 períodos exponencial, eu considero um suporte quando o preço está acima e uma resistência quando o preço está abaixo, em uma tendência. É uma região de interesse de compradores ou vendedores em uma tendência. Em uma lateralidade, eu simplesmente ignoro ela. Passando aqui, suporte e resistência em pernas, né? Então, aqui a gente teve um desenvolvimento de compra, fez uma máxima, marcou uma máxima, teve correção, considero uma resistência a ser testada. Essa região de fundo aqui eu considero um suporte a ser testado. Nesse exemplo ele veio, testou, violou, fez um suporte negativo e retomou a força compradora, né? Com barras de tendência, continuidade, superando uma resistência anterior, com continuidade. Então, a partir desse momento que essa resistência aqui foi violada, ela passaria a ser um suporte, né? Depois, a gente pode até falar depois da relevância de um slide, ele vai ter
relevância de suportes e resistências, né, considerados como minoritários ou majoritários. O preço veio, testou esse suporte, rompeu o suporte, né, o próximo suporte que a gente tem é nessa região aqui embaixo. O preço veio lateral, sem força, chegou próximo ao teste. Repare que também aqui esse gráfico aqui era um canal, né, uma tendência de alta canalizada. Chegou próximo à média, teve interesse. Chegou próximo à média, teve interesse. Né? Por isso que eu considero a média como um suporte também. Tá? Ou uma resistência em tendências de baixa. Então, um pouquinho aqui sobre suportes e resistências majoritários e minoritários. Quando tu tem um contexto com várias barras, né, onde você identificou esse contexto, você já consegue marcar regiões aqui que se considera como suporte, né, que eles possam vir a ser testados novamente, resistência nesse caso, né, como resistências. Esses extremos eu considero que são resistências majoritárias, né, assim como embaixo eu considero que são suportes majoritários. O preço se movimenta em pernas, né? Então ele pode fazer movimento, dois, três, vários movimentos de baixa, por exemplo, aqui, né? Ainda num contexto bem lateral, e romper suportes anteriores aqui, né? Romper esses suportes anteriores. Esses suportes aqui eu considero como suportes minoritários, né? O preço marcou que era um suporte, mas ele está no meio do contexto lateral, ele veio a ser rompido com facilidade, né? Pontos extremos são, eu considero, como majoritários. Ainda assim, aqui no gráfico, a gente tem, aqui, por exemplo, teve essa queda, tem uma resistência aqui, que ela veio a ser testada. Essa resistência, ela poderia ser considerada como um ponto majoritário, né? É um gap de uma barra com muita força, né? Então, quando os compradores conseguirem reverter o mercado e vir testar o início dessa barra, quando essa barra abriu, teve ímpeto muito grande de vendedores, né? Então, quando o mercado veio testar aqui, eu acredito que ainda tem vendedores esperando o preço aqui. Então, por isso, eu considero também isso aqui uma resistência majoritária, assim como essa resistência, considero uma resistência majoritária. E suporte aqui também, a gente pode traçar aqui uma região de 50% aqui, por exemplo, dessa pernada de alta, eu considero como um suporte também. Ele veio, testou aqui por 2 vezes, acabou falhando, deu continuidade na baixa para depois lateralizar. Beleza. O mesmo gráfico, agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre suportes e resistências em canais, que são os que eu mais utilizo, né? Então, tendo um topo aqui nos horizontais, né? Um topo, um fundo é fácil de você traçar e é simples das pessoas enxergarem isso no mercado, né? O mercado é a reação das pessoas, né? Então, são regiões que são marcadas para serem testadas, mas são extremos que demoram a ser retestadas, né? Em mercados laterais, mais comumente é testado, mas em tendências não, né? Então, em tendências fortes, principalmente, você começa a perder referências de suportes e resistências, né? Você vai buscar referências em dias anteriores, né? Em magnetos, gaps, média móvel, né? Algumas coisas que vão te dar um direcionamento espacial para operar e saber onde é baixo e onde é alto, né? Mas eu gosto sempre de acompanhar as linhas de canais, né? Eu não traço muito linhas de tendência. Linha de tendência, por exemplo, numa tendência de baixa, ela é traçada por cima, né? Junta pontos em cima para montar uma linha de tendência, né? Eu traço abaixo, né? A linha de canal, a linha que vai acompanhar a tendência nesse caso, né? Mas eu gosto de traçar essas linhas de canais com base em mínimas anteriores, né? Em sombras de
de barras anteriores, né? Então, eu começo traçando, tenho 2 pontos, eu já posso traçar uma linha. Traçando essa linha, eu entendo que o mercado ele está descendo lateralmente, né? Ele já mostrou que aqui é um suporte, é um fundo, né? Então, nessa região horizontal, marcou um suporte, mas veio mais abaixo, falhou abaixo. Eu vou juntar essa linha com essa, vou formar uma linha de canal. Quando o preço vir próximo a essa linha de canal, eu vou acreditar que isso é um suporte horizontal, né? O preço vem, tenta testar, vem, testa, às vezes cirurgicamente no tique aqui, tem interesse comprador, por mais que essa lateralidade que estava se tornando uma tendência, teve força vendedora, né? Os compradores estavam achando a região alta, não tinha sequência de barras, veio a ser rompido essa linha de canal que eu tracei aqui como exemplo. Mas eu traço ela, inclusive, eu deixo ela bem estendida, tá? No gráfico, tem até a ferramenta que deixa ela bem para frente. Porque é um preço que foi suporte em algum momento, foi rompido, eu acredito que ele vai ser resistência num segundo momento, né? O que aqui acabou sendo, né? O preço veio testar abaixo, os compradores fizeram tentativa de retomada e o preço acabou vindo nessa região de resistência novamente, essa resistência horizontal, né? Onde aqui tinham vendedores por N motivos, né? Por essa região aqui ter tido muitos vendedores, quando veio retestar teve venda, e também por ser uma linha de canal que foi rompida, era um suporte, virou uma resistência, também teve vendedores. Juntou os vendedores daqui com os vendedores em linha de canal e com outras visões de mercado, teve vendedores. Por mais que não deu a quantidade que no movimento, mas é uma operação já interessante para scalp, por exemplo, né? E é um ponto que eu levo bastante em consideração, né? Num terceiro momento aqui no gráfico, depois de horas de pregão, né? O preço veio a testar essa região novamente e aqui de novo, depois foi um suporte, virou uma resistência quando foi rompida novamente, passou a ser um suporte novamente. Quando o preço veio testar aqui com várias pernas, chegou próximo aqui, teve reação compradora. Então, para mim, eu presto muita atenção em linhas de canal para poder considerar como suporte e resistência, né? Então, tem vários exemplos aqui, né? Eu poderia traçar aqui, ó, teve dois, a partir de 2 pontos já consigo traçar, né? Uma linha. Eu acredito que quando chegar nessa região, quem está operando essa lateralidade aqui embaixo vai acreditar que é alto e vão vender, né? Então, quando o preço vir testar abaixo, vir testar em uma queda, eu vou traçar abaixo a partir de 2 linhas e vou buscar uma região de suporte diagonal, né? Então, é uma visão que eu gosto de ter do mercado, né? Com essas linhas, principalmente, eu consigo ter uma visão mais clara do que está acontecendo, principalmente se há uma lateralidade, se há triângulos, né? Ascendentes, triângulos descendentes, né? Ou, ou qualquer tipo de mercado eu consigo traçar essas linhas sem esperar ele vir a suportes e resistências quadrados, majoritários, né? Que é uma visão mais comum. Por hoje é isso. Obrigado.